Boa noite. Uma alegria estarmos juntos aqui nessa noite especial para casa, para os familiares de Valdomiro Vidal e de Antoniel Santos Coelho, trabalhadores do Cristo, trabalhadores desta casa, e que ajudaram a criar, a construir e a manter tudo isso que hoje vemos. E essa noite, na certeza da presença do Mestre Jesus e do amor de Maria, vamos, meus irmãos, conversar um pouco sobre mediunidade com Jesus. O que seria mediunidade com Jesus? Vamos lá. Antes de a gente pensar no que seria mediunidade com Jesus, vamos ver o que Kardec, o codificador da doutrina espírita, diz no Livro dos Médiuns, item 159. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Então a gente parte do pressuposto que todos nós somos médiuns. Mediunidade é inerente a nós. É uma faculdade, como temos a faculdade de enxergar, de falar, de sentir, de tocar. É uma faculdade natural. E por ser faculdade natural, ela é uma faculdade neutra. Como tudo e toda a faculdade que nós temos, ela é neutra. Mas, Márcio, o que você está falando de? O que é isso? O que é a faculdade neutra? Ela vai depender da intenção que você colocar nela. A sua vontade vai fazer você enxergar a coisa boa e a coisa não boa. A sua vontade, o seu pensamento vai fazer você falar palavras edificantes e palavras que destroem. Assim também com a mediunidade. Então vamos lá. Por ser inerente ao homem, ou seja, inerente a todos nós, faz parte da natureza humana, ela se apresenta desde lá dos princípios e dos primórdios. Desde quando todos nós vivíamos em cavernas, homens de caverna, a mediunidade já se apresentava. Porque ela é uma faculdade natural. E ela tem um agravante nessa questão de se apresentar enquanto aos seres humanos. Sabemos que estamos encarnados, ou seja, estamos nesse corpo, estamos nessa veste carnal, mas nós somos espíritos em essência. E por ser espírito, não somos daqui. Aqui é apenas uma passagem. Aqui é só um microfragmento de toda a história de vida que nós temos enquanto espírito. Mas se a gente não é daqui e a gente estar aqui nesse momento, significa que a gente é de outro lugar. Correto? Pois é. Esse lugar é o mundo espiritual. E por ser do outro lugar, vocês acham que a gente não fica o tempo todo tentando se comunicar, se transportar, se conectar com esse mundo? Lembremos de nós, das nossas infâncias. Quem é de interior como eu? A gente não fica na memória da gente revivendo o que viveu, o que passou, vontade de encontrar os amigos, familiares. A alegria que vocês hoje se encontraram aqui na hora que chegaram faz parte desse reencontro, dessa busca por aquilo que a gente gosta. Então, se nós não somos daqui, somos espíritos, e nossa morada, na realidade, não é aqui, significa que a gente está o tempo todo tentando se comunicar com o lugar de onde a gente veio, que é o mundo espiritual. Por isso que a mediunidade, ela é uma faculdade inerente ao homem, e ela se apresenta desde os primórdios, porque nós temos essa necessidade de conversarmos, dialogarmos, reencontrarmos. Tudo que já viveu. Quando eu encarno,
quando todos nós encarnamos nessa trajetória, nessa etapa da nossa evolução enquanto espírito, nós tivemos o véu do esquecimento. Mas na nossa consciência está lá registrado tudo que a gente viveu. E inconscientemente a gente vai buscar essas lembranças. A gente vai buscar essas pessoas, essas energias. E como é que a gente consegue fazer isso? Através dessa faculdade dela, necessária e extremamente importante para a humanidade, que se chama mediunidade. Então, partindo do pressuposto que lá desde o início, desde os primórdios, a mediunidade já se apresentava. Aqueles que aqui estavam, nós, em outras roupagens, de outras formas, ainda como homens de caverna, ainda como homens da Idade Média, nós estávamos sempre em busca dessa ligação com o espiritual, mesmo sem a gente entender que o que a gente estava buscando é isso. A gente está sempre buscando uma ligação com algo maior, com algo que a gente não consegue explicar. E, por conta disso, durante a história da humanidade, a gente vai se deparar com inúmeras demonstrações da faculdade mediúnica, desde lá dos seus primórdios. E nosso benfeitor Emmanuel, através de Chico, ele traz essa definição de que antes de Cristo, AD, tudo que se apresentou enquanto mediunidade pode ser chamado de mediunismo. Emmanuel traz essa definição para a gente. Então, tudo antes do Cristo pode ser classificado como mediunismo e não ainda mediunidade. E a gente mais na frente vai entender por quê. Então, pensando nesse mediunismo, ou seja, nessa faculdade se apresentando de comunicação, de troca, de intercâmbio com o mundo espiritual se apresentando, mas sem ainda um guia, sem um modelo, sem um parâmetro. Isso a gente só vai ter com Jesus. Por isso que a gente o intitula nosso modelo e guia. É Ele que dá esse parâmetro. É Ele que liga nosso GPS para o caminho, para a rota certa. Antes, a gente vai tentando encontrá-lo. Tentando encontrar o divino. Então, antes de Jesus, tudo é tentativa de se encontrar a Deus. Com Jesus, a gente tem um caminho e a certeza. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Através dele, a gente consegue chegar no divino, consegue chegar a Deus. Então, nesse processo da mediunidade se apresentar, a gente vai encontrar, por exemplo, sacerdotes druidas, lá do povo celta, muito antigo, que eram sacerdotes médios e que tinham essa ligação com o mundo espiritual e conseguiam trazer informações e ajudar aquele povo celta nesse processo. Vamos lá. Egípcios, a mesma coisa. Os egípcios tinham sacerdotes que tinham uma ligação divina, eles entendiam isso, e que conseguia adivinhar, prever, tudo isso. Mas, o que na realidade são faculdades mediúnicas se apresentando de comunicação com o mundo espiritual. Não, tudo que a gente fala é sobre isso. Vamos lá. Gregos. Não sei se já ouviram falar das pitonisas. O que é que os gregos acreditavam? Eles construíam templos para o deus Apolo, e dentro desse templo morava uma cobra, a Piton, aquela cobra branca, meio amarelada, e uma sacerdotisa, uma mulher. E eles entendiam e acreditavam que essa mulher conseguia entender a linguagem da cobra e que o deus Apolo falava através da cobra. Então, tudo que eles queriam descobrir de futuro, do que ia acontecer com o povo grego, eles buscavam a pitonisa. Por isso esse nome pitonisa, porque eles acreditavam que ela tinha capacidade de entender a linguagem da cobra
e que o deus Apolo falava sobre a cobra. Mediunidade se apresentando, mas que a gente chama de mediunismo. Vamos lá. Avançar um pouquinho na história. Povo hebreu, os profetas, tão falados, tão escritos no Antigo Testamento, antes do Cristo, e que tinham essa ideia um pouco equivocada de premonição, de adivinhar o futuro, de receber mensagem de Deus. Ok, realmente recebi. E a gente vai encontrar inúmeros profetas com referências bíblicas que faziam esse papel de interpretação das mensagens de Deus e comunicação dessas mensagens para o povo hebreu. Mais uma vez, mediunidade se apresentando, mas ainda não como mediunidade, e sim como mediunismo. Idade Média, Idade das Trevas. Eu posso até avançar aqui, que os dois vão se comunicar. Quem não já ouviu falar em magos, feiticeiros, bruxas, fadas? Isso tudo está na Idade Média. Isso tudo está na Idade da Escuridão. E na realidade eram médios, com capacidades mediúnicas, faculdades mediúnicas, atuando naquele povo, mas mal compreendidos. Como existe um processo na Idade Média de si e contra a tudo que tenha relação com espiritualidade. Materialidade na Idade Média era muito presente e o espiritual se apagou. Por isso que a gente chama Idade das Trevas. Então, essas pessoas que tinham capacidade mediúnica e que atuavam enquanto médiuns naquela época eram tituladas de bruxas, feiticeiros, fadas. E quantos foram mortos, assassinados, queimados vivos, pelo simples fato de serem médios, de terem capacidade mediúnica ostensiva, ou seja, se apresentando. E vamos encerrar com mais um exemplo. Eu poderia trazer aqui 50 slides com exemplos de médiuns da antiguidade. Mas vamos encerrar aqui os xamãs, os pajés dos povos originários, médios atuando nas suas tribos, médio curando, médio trazendo mensagem, médio ajudando todos que ali viviam. Então, observemos, irmãos, a mediunidade ela se apresenta desde os primórdios. E a gente pode resumir ela, para ficar fácil, como um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. E a gente necessita desse intercâmbio, porque somos espíritos. Nós estamos humanos. Nós temos uma ideia equivocada de assim, não, eu ainda faço isso porque eu sou humano. Né? Jesus disse, eu ainda estou usando uma expressão católica, eu ainda estou pecando porque eu sou humano. Né? Eu gritei porque eu sou humano. Não, a gente não é humano. A gente está humano. A gente é espírito. O tempo todo nós somos espíritos. Nós estamos humanos. Dependendo dos nossos atos, a gente pode encarnar, inclusive não humanos, encarnar em situações ou melhores ou piores do que a gente está hoje. Né? Então vamos lá. Mediunismo se apresenta, tem inúmeros títulos e é sempre essa ação de comunicação do mundo material com o mundo espiritual. Mas observem, quando eu falo de pitonisa, fada, mago, profeta, sacerdote, xamã, vocês conseguem ver algo em comum entre eles todos? Vocês percebem que todos eles ocupam um lugar de destaque naquele micro social que eles estão vivendo, naquela sociedade ali, naquela tribo. Todos que faziam mediunismo, segundo a definição de Emmanuel, eles tinham um lugar de destaque na sociedade, inclusive os profetas. Eles eram destacados. E mediunidade é isso?
Mediunidade é você entrar em destaque por sua faculdade, que é natural e que todos têm. A gente começa a perceber que tem algo de equivocado. Tem um tratamento equivocado da mediunidade antes de Jesus. Esse tratamento de exaltação, de colocar um médium num patamar acima. Vamos lá, de colocar um médium como algo sobrenatural. Observam? E por ser sobrenatural, ele se destaca na sociedade. Ele fica destacado. Ele sai da vala comum. Ele deixa de ser um homem comum. Ideia equivocada. Mas, importante, para que hoje a gente esteja aqui, nessa casa espírita, em 2024, conversando sobre mediunidade. Eles fizeram a história. Eles começaram a desbravar esse caminho, apresentando a mediunidade, a faculdade mediúnica, para a sociedade. Estava conversando com o Igor antes de começar as atividades doutrinárias e ele comentando sobre a história da casa, que um dos motivos da casa ser fundada aqui na Península Itapejibana, porque naquela época era difícil a fiscalização. E aí as atividades poderiam acontecer. Olha, e a gente vai falar isso de quase 100 anos, não é muito tempo. Eu tenho 51, estou caminhando para 52, eu estou indo na metade dessa história. E a gente era apedrejado, a gente era assassinado. Pelo simples fato de ser espírita. Imagine ser médium, ostensivo. Imagine ter a faculdade mediúnica aflorada. Então vamos lá. A gente vai se deparar com Moisés, a primeira revelação. E se a gente for fazer, a grosso modo, uma interpretação bem a grosso modo de Moisés, Moisés era o não. O Moisés era o não fazer. É o que você não deve fazer. A primeira revelação, ela vem como um não. Não deve, não mate, não cometa adultério, não cobice. Era um não. Porque o povo era tão embrionário, o povo ainda era tão rústico, que eles precisavam de uma ideia de justiça. Uma ideia, porque ainda não era a justiça que a gente conhece hoje. Né? Era ainda a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Assim me faz, assim paga. Mas já era uma ideia de justiça. Moisés vem com a primeira revelação e vem com não. Aí a gente tem a segunda revelação, que é Jesus. Jesus vem com um sim. Sim. Você deve amar. Você deve ser caridoso. Você deve ser fraterno. Você deve ser benevolente, indulgente. Você deve perdoar. É o sim. E aí, nós nos deparamos com a terceira revelação, o Consolador, o Espiritismo. O Espiritismo é o porquê. Então Moisés diz não, o que não deve ser feito. Cristo vem e diz o sim, o que deve ser feito. E o Espiritismo vem e diz o porquê. O porquê tem que ser feito. Pensando nesse não, nesse sim, nesse porquê, a gente vai encontrar lá, no Evangelho, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12. Preste atenção nessa frase de Moisés. Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Chega, a gente estremece. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, o lança fora de diante de ti. Mas tu bugou minha cabeça agora. Porque você fala que mediunidade é uma faculdade natural inerente ao homem. Ela vem se apresentando. Mediunidade, o tema da palestra é mediunidade com Jesus. Aí você me traz a primeira revelação, Moisés, dizendo que não, que consultar um morto é um grave afronta às leis divinas, que consultar um morto é uma abominação diante de Deus.
que é isso? Que loucura é essa? Vamos esclarecer. Nessa época de Moisés, por isso que Moisés é com não, o povo era extremamente primitivo. E dessa frase a gente já consegue entender uma coisa. A prática de consulta aos mortos era grande. Para constar aí no Evangelho, é porque a coisa acontecia a rodo. A coisa acontecia muito, porque senão não se chamava a atenção de Moisés e de nenhum daqueles que ali estavam. Então essa prática era corriqueira, recorrente. Só que Moisés já tinha o cuidado e a preocupação de que essa prática, ainda como medianismo, fosse feita por aquele povo tão rude, tão rudimentar, tão ainda embrionário nos processos espirituais. E esse não, essa abominação, não é para a mediunidade. É para a prática irresponsável da mediunidade. O não de Moisés não é para o médium nem para a faculdade mediúnica. O não de Moisés é para a prática irresponsável. O não de Moisés é para a prática da mediunidade sem Jesus. Nosso tema, mediunidade com Jesus. Isso que Moisés abominava era a mediunidade sem Jesus. Era prática por mercancia, era prática paga, era prática. Ou vocês não imaginam que você ter notícias do mundo de lá pode alterar absurdamente seu curso nessa história? Você pode ter uma informação, às vezes equivocada, de um espírito zombador, mas trazer uma informação, e você, quando você se põe a buscar essa informação, você está fragilizado. Eu tiro por mim. Tem muito tempo isso, né? Tem uns 40 anos, 30 e pouco. Mas quando eu era adolescente, eu adorava ir para cartomante. Adorava saber do futuro, eu achava lindo aquilo ali. Graças a Deus eu não tive Minto. Eu vou trazer aqui para vocês uma questão particular. Eu tive uma cartomante específica que eu fui, e ela disse assim: quando seu pai desencarnar, sua mãe 6 meses depois desencarna. Gente, eu sofri absurdamente até essa data chegar. Meu pai tem 13 anos de desencarnado e minha mãe está aí encarnada, viva, com saúde. Mas isso ficou reverberando na minha mente. Quando meu pai desencarnou, eu comecei a contar na minha cabeça os 6 meses. Olha que loucura. Se você pega isso numa mente fragilizada, você pode fazer um estrago imenso na vida daquela pessoa. Imenso. Então, isso tem que ser muito responsável. E aí, dessa proibição, nós chegamos ao sim. A imagem vocês não vão conseguir ver de Jesus transfigurado. Essa imagem é a transfiguração de Jesus. Jesus reúne 3 apóstolos, Pedro, João e seu irmão Tiago, e sobe o Monte Tabor, um dos montes mais altos ali da Galileia. Entra em oração e se transfigura. O que é isso? Ele se torna luz. Ele potencializa absurdamente sua luz, que o Cristo fica completamente iluminado. Ele transfigura. E nesse momento se apresenta na frente de Jesus o espírito de Elias e o espírito de Moisés. E começa a dialogar com Jesus. E os 3 discípulos, os 3 apóstolos, presenciando tudo isso. Eu, no lugar deles, tinha desmaiado. Que assim, você sai de uma proibição de conversar com os mortos, que Moisés, e que era o que os discípulos acreditavam, que os apóstolos eram hebreus. Todos eram hebreus. E todos acreditavam piamente no Evangelho do Antigo Testamento, nas palavras de Moisés e de todos os profetas.
Imagine eles, que sempre cresceram e foram criados ouvindo: é abominável se conversar com mortos. Ver Jesus conversando com Moisés e com Elias. Que nó na cabeça não deve ter dado. Mas essa ação foi de uma grandeza, de uma iluminação. O amor puro se fazia presente na transfiguração de Jesus, que os apóstolos ficaram atônitos. É tanto que queriam construir cabanas para ali ficarem, para perpetuarem aquele momento tão mágico de ver o Cristo transfigurado e o Cristo conversando com os mortos. Por isso que o Cristo é o sim, que o Moisés é o não. O Cristo diz, nesse momento, sim, existe vida após a morte. Existe vida após aquilo que nós entendemos como fim. Existe vida que faz os dois irmãos queridos desta casa, que hoje estão sendo homenageados, estarem presentes nessa casa. Sempre quando eles querem, trabalhando nessa casa. Porque não acaba, não tem fim. É eterno. Somos espíritos eternos. E aquilo que a gente vai construindo enquanto história e capacidade de ser humano aqui, a gente leva para o espírito. Então, um trabalhador da seara do Cristo jamais vai deixar de ser isso. Nunca mais. Esse caminho é sem volta. Esse caminho é sempre para frente. E por isso, eles têm a capacidade de estarem aqui nessa casa. E hoje está sendo homenageados. E todos nós, com o coração cheio de gratidão, eu sem conhecê-los fisicamente, mas agradecidos de estar aqui hoje com vocês. Primeira vez nessa casa, uma felicidade imensa. E está porque eles fizeram a história lá atrás. Eles acreditaram lá atrás. E é esse sim que a gente dá todo dia para Jesus. E que a gente precisa dar quando a gente titubeia nessa missão. Então, nessa transfiguração, meus irmãos, o Cristo mostra para a humanidade que existe vida após a morte. Aquilo que a gente entende de morte. Que aquilo que a gente entende de morte não é o fim. A gente geralmente associa a ressurreição do Cristo a esse momento. De o Cristo voltar iluminado, voltar enquanto Espírito e se apresentar. Mas antes disso, o Cristo aí na transfiguração, e talvez seja dos momentos mais importantes da humanidade como um todo, é a transfiguração do Cristo. Ele já diz a quem ali estava presente que existe vida após a morte. Só que tem uma coisa engraçada. Lembra o que Moisés proibia? Pois é. O Cristo diz o seguinte: quando ele está descendo do Monte Tabor, acabou a transfiguração, com os 3 apóstolos, Jesus pede: não conte o que vocês viram para ninguém. E aí? Que loucura é essa? Como é que o Cristo transfigura, conversa com Moisés e Elias, mostra aos apóstolos que sim, existe vida. Aliás, a vida é isso. A vida é encarnada e desencarnada. A vida não acaba. A gente tem mania de dizer assim: perdeu a vida. Não perdeu. Ninguém perde a vida. A vida é eterna. A gente perdeu o corpo, a veste material. Mas aí Cristo está descendo a montanha depois de um dos momentos históricos da humanidade, um dos momentos mais importantes. Ele pede silêncio. Não fale a ninguém. Não conte a ninguém. Porque isso diz muito e conversa diretamente com o que Moisés pregava lá atrás. Aquele povo, naquele momento, ainda não estava pronto para entender o que ali tinha acontecido. Se a gente fosse debruçar pela história, nos evangelhos e na história do Cristo, irmãos,
a gente vai encontrar Cristo falando por parábolas o tempo todo, ou quase o tempo todo, porque Cristo não estava falando só para o povo hebreu. Cristo sabia que a mensagem era eterna, era para todo mundo, era para os gentios depois, e para nós, hoje, 2024 anos depois, a gente aqui, debruçado sobre a mensagem dele. Então, ele sabia que o ato da transfiguração era eterno, mas aquele povo, daquele momento ali, os hebreus, naquele momento, não tinham capacidade, maturidade espiritual para entender o que ali tinha acontecido. E o que é que a gente faz? Como seres humanos que estamos, não que somos, quando a gente não entende direito a coisa? Ou a gente mistifica, ou a gente cria preconceitos, ou a gente entra num estado de querer destruir aquilo que você não entende. Olha o perigo. Mas não era o perigo para o Cristo, olha o perigo para a história do cristianismo como um todo. Cristo tinha uma missão, essa missão tinha que ser cumprida, tinha que ir até o final. Olha o risco de se apresentar uma situação onde aquele povo não tinha maturidade de entender. Eles não conseguiriam entender jamais que existe vida depois que o corpo padece e que você conversa com essa vida naturalmente, como eu converso com qualquer um de vocês aqui. Por isso que o Cristo pede silêncio. E por isso que Moisés lá atrás abominava. E por que Moisés? Porque na época de Moisés era mais rudimentar ainda. Era um povo que estava no deserto, tentando achar a terra prometida. Lembram? Era um povo que foi escravizado durante 40 anos. Era um povo que não sabia nem para onde ia, não tinha direção. Então era um povo que precisava do não, do limite. É o que pai e mãe faz no início da história das crianças. Se não der o limite, se perde. Então vamos lá. A gente vai se deparar com outro momento importantíssimo da humanidade, do planeta Terra, da história do Cristo aqui. Cristo que é um divisor de águas mesmo, é antes e depois dele. Essa divisão de antes e depois do Cristo, ela não é física, ela não é histórica. Os livros trazem essa conotação. Ela é de filosofia, ideologia, ciência, entendimento, cultura. O Cristo é tudo isso. Essa cena, o Pentecostes, 50 dias depois, sopra um vento, os apóstolos estão reunidos, junto com sua mãe Maria, sopra um vento uivante no ambiente onde eles estavam, e desce línguas de fogo sobre suas cabeças. É lógico que essa passagem do Evangelho ela é extremamente simbólica. Lucas carregou na simbologia, o apóstolo carregou e precisava para ficar marcado e gravado. Só que essas línguas de fogo descem sobre a cabeça dos que ali estavam e eles começam a falar em diversas línguas. Nesse momento, Cristo universaliza a mediunidade. Aquela a mediunidade que era de bruxos, de feiticeiros, de sacerdotes, de xamãs, de pajés, é universalizada, ou seja, é para todos, é para qualquer um. E por quê? Porque é natural, é uma faculdade natural inerente a cada um de nós. Todos nós conversamos com o mundo espiritual, mais do que a gente imagina. Se não, lá no Livro dos Espíritos, Kardec não teria trazido a informação que os Espíritos dizem que eles comandam a nossa vida mais do que a gente imagina. Às vezes você termina o seu dia e, seguindo a orientação de Santo Agostinho, vai fazer aquele, né? Santo Agostinho pede que toda vez que a gente for dormir, a gente faça um revival do seu dia. Revisite seus atos. E às vezes, se você teve um dia bacana, legalzinho, fez muita coisa bonitinha, né? Muita coisa boa, aí você fica todo orgulhoso ali no travesseiro, não sabendo você que mais da metade do que você fez foi instruído pelos Espíritos, foi intuído pelos Espíritos, foi impulsionado pelos Espíritos bons que te seguem.
Só que se a gente não cuidar do que a gente sente, do que a gente pensa, a gente vai ser intuído, orientado para fazer coisas equivocadas. Porque existe algo na mediunidade que é tão inerente e natural como a própria faculdade mediúnica, que é o que a gente chama de sintonia. Eu posso sintonizar meu rádio na M, na FM. Se eu sintonizo na FM, eu posso sintonizar numa rádio de um pagodão rasgado, que só sai a pornografia, ou num MPB de mais alta qualidade. Isso é sintonia. E aquilo que eu sintonizar vai me estimular a agir da forma que eu estou sintonizado. Por isso o cuidado com os pensamentos. Por isso o cuidado com os sentimentos. E isso vai se refletir na ação. Fato. Então, com essa universalização que o Cristo traz da mediunidade, a partir daí, a gente começa a entender o que é essa mediunidade com Jesus. O que é essa mediunidade com Jesus? É a mediunidade basilada no bem, no amor, na benevolência, na indulgência, no perdão, em tudo aquilo de bom que o Cristo nos trouxe. Essa é a mediunidade com Jesus. Kardec já nos respondeu. O que é que um médium, ou seja, aquele que tem a faculdade mais aflorada, mais pulsante, e que consegue se comunicar mais fácil com os espíritos. Eu não tenho mediunidade ostensiva, então a minha é intuitiva. Não trabalho até maior, que eu tenho que estar com a mente limpa tal, para receber as informações. Mas aquele que tem a mediunidade que a gente chama de ostensiva, ou seja, está mais latente, está mais pulsante. Esse médium, o que é que ele precisa fazer para ser um bom médium? Vocês sabem? A resposta é simples. Um bom homem. Ser um bom médium é ser um bom homem. Porque ser médium não faz você diferente de nada nem de ninguém. Absolutamente nada nem ninguém. Então, o que você precisa ser é um bom homem, uma boa mulher, um bom ser. O que precisa fazer é amar, como Jesus nos ensinou. É perdoar, como Ele nos ensinou. É ser benevolente com todos, ser indulgente com todos. É isso que a gente precisa. Para que a gente seja um bom médium. E aí, sendo um bom médium, eu vou sintonizar o quê? Pagodão rasgado? Não. Não. FM de melhor qualidade. Porque isso está dentro de mim. Isso é o que eu sintonizo. Isso é o que eu vou buscar naturalmente. E essa sintonia, ela é natural. E a gente tem que pensar uma coisa, meus irmãos. Essa sintonia, às vezes, ela vai e volta muito rápido. E por isso que a gente tem no Espiritismo a máxima de orai e vigiai. Orai e vigiai. Já ouviram muito isso? Orai e vigiai. Porque eu posso estar sintonizado na melhor FM e aí eu recebo uma fechada no trânsito. Ô Jesus. E eu vou para o pagodão em segundos. Eu grito, eu esperneio, eu xingo até a quinta geração daquela pessoa. Desintonizei do que era bom. Mas cabe a mim ficar nesse lugar ou voltar. Se eu estiver vigilante, eu volto para a sintonia rapidamente. Me envergonho do que eu fiz, porque dá uma vergonha danada depois que passa. Né? Eu pensei que eu estava bonzinho nessa parte, nessa área. Olha o que eu estou fazendo ainda. Mas isso é mostrar a gente que a gente ainda precisa correr atrás e evoluir mais. Então essa mediunidade com Jesus é essa mediunidade no bem. Eu poderia trazer aqui, enumerar, irmãos, não cobrar, ser uma mediunidade de caridade, ser uma mediunidade de ajudar o próximo. A gente vai encontrar na literatura todo um arcabouço do que você tem que fazer com sua mediunidade, com sua faculdade de se comunicar com o mundo espiritual. Mas a gente pode resumir, sem ter medo, deste resumo, dessa síntese, de que
seja uma boa pessoa, que sua mediunidade será com Jesus o tempo todo. Porque a gente precisa estar em comunicação com o mundo espiritual. A gente deseja isso. Isso é importante para nós. Isso faz parte de nós. Ou, fora os casos de quem briga, vocês se veem afastados de sua família, de sua história, do seu passado, de seu pai, sua mãe, seu avô, de quem construiu esse processo encarnatório junto com você. Você se vê desgarrado disso? Não. Você tem vontade. É essa vontade que faz hoje esse grupo espírita, essa casa espírita, homenagear quem já não está mais aqui nesse plano material conosco. Mas que muito fez, não só por essa casa, muito fez pela doutrina espírita, muito fez pelo Cristo. Lembremos nós que todos nós, antes de qualquer coisa, de qualquer religião, nós somos trabalhadores do Cristo. É Ele, não é religião. Ou vocês acham, nós espíritas somos 2% da população mundial? Você acha que só nós temos salvação? Não. Todos que se afinam e sintonizam com o Cristo têm salvação, independente de rótulo, de onde esteja, do que esteja fazendo. Então, é essa mediunidade com Jesus que a gente tem que buscar. É entender que essa mediunidade, ela é inerente, ou seja, faz parte de nós. É uma faculdade. Eu sou médium da mesma forma que eu enxergo, que eu escuto, que eu falo, que eu toco. Da mesma forma, é a mesma faculdade. Essa faculdade, eu falo, eu escuto, eu toco e eu me comunico. Faço um intercâmbio com o mundo espiritual. E vou dar uma notícia, viu, para quem tem medo de espírito. Porque eu conheço um monte de espírita que diz assim, eu queria tanto ser médium. Maria, coisa que eu mais sonho. A primeira vez que vê um espírito, corre léguas. Não é isso, Igor? Porque vocês acham que vocês vão ver coisa boazinha, hein? Lembra que a gente está no mundo de expiações e provas. Vocês não vão ver um anjinho, não. Vocês vão ver gente como a gente. Sofredor. Precisando de ajuda. Então, nesse processo, que a gente afine o instrumento de se comunicar com o divino, de se comunicar com os irmãos. E a gente afine o instrumento para simplesmente um objetivo: evoluirmos juntos, meus irmãos. Não tem sentido evoluir sozinho. Não é para evoluir sozinho. Se fosse, cada um estava numa ilha fazendo seu processo, como Robson Crusoe. No máximo, um papagaiozinho do seu lado. O sentido é junto, é misturado. A gente precisa chegar no divino, no mundo puro, de galera. Todo mundo junto. Senão não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Então, por isso que a gente precisa aguçar e cuidar da nossa mediunidade, porque você, sintonizando com o bem, você vai ajudar seu próximo. Esse é o sentido. A mediunidade não se apresenta para qualquer um, para lhe tornar especial. Não vou nem chegar a pensar aqui aquilo que Emmanuel diz no livro, acho que Caminho da Luz, eu não me lembro se é André Luiz ou Emmanuel, mas enfim, que quanto mais ostensiva a mediunidade, mais besteira você fez no passado. Então, de especialidade não tem nada. Nada. É um grande resgate. É uma grande oportunidade de refazer o que você fez no passado. E como é que você faz? Ajudando o outro. E quando você é médium, você ajuda o encarnado e ajuda o desencarnado. Ou vocês têm dúvida da beleza que é, através de um médium, que é um instrumento de comunicação, de intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. Você, enquanto médium, fazer um pai e uma filha se perdoarem, mesmo não estando os dois na mesma dimensão. Olha que lindo isso. Olha que poderoso esse amor. Através da sua faculdade, que não tem nada de especial, ela é natural. Mas quando você se coloca como instrumento do trabalho do Cristo, você faz dois familiares se perdoarem.
voltarem a se amar. Quem trabalha em sessão mediúnica vê coisas lindas acontecer. Vê pessoas, vê espíritos, presos a situações há 400, 500 anos. Mulheres ainda ali, na época da escravatura, escravos ainda presos a todo o sofrimento das senzalas, sem conseguir perdoar, ressignificar. E através da sua capacidade mediúnica, da sua faculdade de ser instrumento de comunicação, você fazer com que esse espírito, esse ser, se liberte desse peso que está prendendo ele no mesmo lugar há séculos. Olha que lindo. Mas não é especial, é só lindo. É só lindo. E aí, meus irmãos, caminhando para o final, a gente não pode deixar de trazer ele, o maior exemplo de mediunidade que nós conhecemos, nosso querido irmão Chico Xavier, um dos médiuns mais potenciais enquanto faculdades, que já passou por aqui, como dentre outros. A gente vai encontrar Ivone Pereira do Amaral, a gente vai encontrar Eurípides Barçanufo, vai encontrar imensos. Mas Chico tem uma especialidade para todos nós. No dia do desencarne de Chico, igrejas, até igrejas evangélicas, oraram por ele. Então é esse homem que transcende o rótulo de religião. É esse homem que é Jesus. É amor em essência e em pureza. E por isso chega em todos os lugares, alcança todos os lugares. E Chico dizia, mediunidade é aprimoramento constante. Luta sem trégua contra o personalismo. Ou seja, luta sem trégua contra o egoísmo, contra a vaidade, contra o orgulho. Os irmãos lá no Livro dos Espíritos, questão 185, já diz, foi perguntado à espiritualidade qual é o maior entrave para que a gente, enquanto ser humano, evolua. Os irmãos foram categóricos: orgulho e egoísmo. É esse o grande mal que a gente tem que vencer. E o médium precisa lutar contra esse orgulho e esse egoísmo o tempo todo, e principalmente com a vaidade. A mediunidade é um exercício de humildade, estudo, e olha como Chico termina, e devotamento ao próximo. Eu não estou aqui palestrando. Eu estou aqui numa tentativa de ajudar a vocês e aos desencarnados que aqui estão a entenderem um pouco mais o Evangelho, com um pouco de conhecimento que eu tenho. Vocês não estão aqui só para se melhorarem. Vocês estão aqui para se melhorarem e vocês serem agentes transformadores nas suas casas, nos seus bairros, nos seus trabalhos, nas suas vidas. Observem que ultrapassa, transpassa, trespassa nós. É para o outro. O sentido é esse. Somos centelhas divinas. Já ouviram falar nisso? Somos centelhas de Deus. Deus, tudo que faz é perfeito. Vocês têm dúvida disso? Ninguém tem dúvida disso. Que Deus é justiça, misericórdia, perfeição, amor. Ele é tudo em potência. E tudo em perfeição. Então Ele nos fez imperfeitos? Não. Ele nos fez perfectíveis. Mas nós temos dentro de nós o embrião do amor. Porque é a centelha divina. É o que nos dá sentido. É esse amor divino, esse amor de Deus. Então, se a gente é amor, por que a gente está aqui? Porque a gente precisa aprender a amar. Porque amor não tem sentido se ficar só dentro do meu coração. Amor só tem sentido se ele sair do meu coração e ajudar a um idoso a atravessar a rua, a um pedinte receber um pão, a um irmão ter um ombro para chorar. Isso é aprender a amar, é colocar o amor em movimento. Porque se ele ficar dentro de mim, ele não tem sentido.
E é através dessa mediunidade com Jesus que nós vamos nos amar cada dia mais e nos ajudar cada dia mais, tendo como mestra, como meta, como bandeira, como leme, a benevolência, a indulgência, o perdão. Em resumo, o amor. O amor que tem que estar dentro de mim, mas que tem que ir para todos vocês. E o amor de todos vocês que chegam a mim e chegam a todos que atravessam as nossas vidas. E nos amando, nós vamos aprimorando essa sintonia e nos tornando cada dia melhores médios do Cristo. Porque Jesus, ele é médio de Deus. Nós somos médios com Jesus. Que a paz do Mestre Jesus esteja com vocês. Que o amor de Maria esteja presente em cada caminhada, em cada passo, em cada dificuldade da vida de todos nós. Que assim seja.